A ex-presidenta Dilma Rousseff completou recentemente 5 anos de sua deposição como presidenta da República por aquele golpe midiático, parlamentar, judicial, né, que a afastou do poder pouco mais de 1 ano e meio de ter sido eleita pela segunda vez presidente da República. Nesta entrevista ao jornalista Juca Kfouri, da TVT, a televisão dos trabalhadores lá do ABC Paulista, a ex-presidenta faz uma análise completa da situação brasileira. Mas ela chama a atenção, sobretudo, para o aprofundamento do neoliberalismo que está sendo realizado neste momento pelo governo Bolsonaro, que ela inclui como uma peça, né, naquele gigantismo que acabou impelindo a queda de seu governo. E aí não tem só o Bolsonaro, tem o Temer, tem um sistema econômico e tem também o poder da mídia. Então eu gostaria de pedir aos amigos aqui, assinantes deste canal, e que também transmitisse para outros amigos esta visão da Dilma, que é muito importante para a gente entender a situação brasileira. A partir, por exemplo, dessa questão dos preços da gasolina, da alta da inflação, da desnacionalização com essas privatizações selvagens e, sobretudo, do aprofundamento desse modelo neoliberal, que ela diz que só nos levará para o impasse total, inclusive em termos de gestão pública e também privada no Brasil. Vejamos aqui a Dilma Rousseff, primeiramente, falando sobre esse receituário do neoliberalismo que veio com um golpe que a afastou do governo há 5 anos. Sem exceção, eles cumpriram à risca o receituário da política neoliberal mais radical. E com isso, e ao mesmo tempo, eles diminuíram a taxa de crescimento do país, eles não se preocupam com investir em infraestrutura, eles não se preocupam em assegurar condições de desenvolvimento econômico e social para o conjunto da população brasileira. E aí, o que acontece? Acontece que todas as flutuações internacionais eles transmitem para dentro do Brasil. Olha aí, então, primeiramente, há esse problema, O país fica totalmente vulnerável a essas flutuações. E essas flutuações são o quê? São os preços não só da gasolina, como das commodities, e também do Brasil inteiro, que antes era tido como um dos players internacionais, uns atores internacionais, agora está completamente submisso a essas grandes potências, justamente por causa da aplicação desse modelo neoliberal no Brasil. Isso, vamos dizer, são as razões na área econômica. Por exemplo, eles atrelaram o preço do petróleo, ao mercado internacional de petróleo. Primeiro, que é o mercado financiarizado com ativos denominados, ou seja, com títulos, não é com a própria mercadoria, é com títulos. Os títulos representam o petróleo. E aí há a especulação de... E aí, então, nós estamos submetidos não apenas a essa natural, que sempre houve oscilação do preço do petróleo, e agora o petróleo a gente sabe que está subindo violentamente, podendo chegar a 100 até os $150, mas aos títulos que ela chama do mercado, que é de pura especulação. Ou seja, é a especulação, que não é uma especulação, mas é uma realidade, são os preços da OPEP e a OPEP+, que é a OPEP com a Rússia, e
a especulação em cima disso, que é sobre isso que, inclusive, ganham muito dinheiro esses banqueiros todos. Então, atrelaram a isso. Além disso, esse mercado sofre influência da OPEP+. O que é a OPEP+? É a antiga OPEP mais a Rússia. Então, tudo que acontecer no mercado internacional é transmitido diretamente ao Brasil via dois preços, o câmbio e também o dólar. Aí ela fala que a origem também da flutuação da nossa moeda, não é? O crescimento do dólar e a desvalorização do nosso real. Mas, além disso, tem outra coisa. Tem o fato de que o método de governo de um governo neoliberal e neofascista é a sistemática tentativa de avançar no autoritarismo. E aí a política consiste em sistematicamente ampliar o limite da institucionalidade democrática. Então, as ameaças sistemáticas feitas aos demais poderes, a forma pela qual ele questiona as urnas em 2022, tudo isso ele cria deliberadamente a instabilidade. E a instabilidade provoca esse tipo de reação. Então, há outro motivo também, que é esse absurdo de crescimento da inflação, que tem a ver também com o petróleo, tem a ver com o fato que tem uma péssima gestão na área de energia elétrica. Nós corremos risco de Olha aí, outro problema também que ela aborda e muito bem, que é a questão da energia elétrica, não é? Ela diz que há um total despreparo do atual governo, como houve na época do Fernando Henrique, inclusive em matéria de gestão administrativa, porque a obrigação do gestor é prever os problemas e não atacar os problemas quando eles já acontecem. E racionamento e apagão. E tem uma situação que leva esse conjunto de coisas a afetar, porque aqui não há uma política contracíclica. Aliás, não há gestão nenhuma no governo. Não existe política no governo. Não tem política de educação. Deixa eu interrompê-la por uma razão. Como você que está nos vendo sabe, 5 anos atrás houve o golpe midiático, parlamentar e jurídico, né, que derrubou, que deu o golpe que virou o impeachment da presidenta Dilma. À época, o botijão de gás custava R$ 54,60. É importante ver aí esse dado aqui do jornalista Juca Kfouri. Ele disse que o botijão de gás, quando a Dilma deixou o governo, estava em R$ 54,60. Hoje, o preço médio no Brasil é de R$ 88,91. Há cidades em que está acima de R$ 100. Agora, todos esses fatos, segundo a ex-presidenta, ocorreram porque eles foram invisibilizados pela grande mídia. E a grande mídia também, a gente acaba incluindo as redes sociais que estão hoje totalmente manipuladas, né, justamente pelo aquele grande capital que financia a mídia. Vamos ver aqui como é que ela analisa o papel da mídia, não só na sua deposição, como também na constituição e no aprofundamento desse modelo neoliberal no Brasil. O que aconteceu no país estava escrito, era visível naquele momento. É óbvio que você tinha uma conspiração de silêncio da mídia para que não se visse isso. Tanto é que é interessante que, em nome a mídia brasileira, a Globo, a Folha, né, enfim, os jornais que são controlados por em torno de 6 famílias, os canais de televisão juntos, eles ocultaram a situação real do país. E eles transformaram, né, um momento que o Brasil estava passando, que era um momento de crise
internacional e que estava propagando para dentro do Brasil, transformaram no caos, né? Inclusive, eu lembro, né? Eu lembro perfeitamente que uma das críticas mais duras feitas a mim é que eu tinha tido uma política de não deixar que o preço do petróleo, o preço do petróleo brasileiro, do petróleo bruto brasileiro, crescesse de acordo com o padrão internacional. Uma vez que nós controlamos o petróleo, o que aconteceu foi que você teve, naquele momento, uma situação de conspiração. E essa conspiração tinha claro um objetivo. O objetivo era assegurar as condições para enquadrar o Brasil econômica, social, política e geopoliticamente ao neoliberalismo, ao padrão neoliberal. Ou, se você quiser, a esse padrão, né, que vem sendo imposto ao mundo por essa hegemonia dos Estados Unidos. E que aqui é refletido nas nossas elites, que são internacionalizadas, de uma forma que você não tem espaço para processos sociais de ampliação do combate à pobreza, à miséria, à fome, de aumento do emprego. Enfim, você não pode colocar o pobre no orçamento. A Dilma também falou da desnacionalização das nossas estatais, através dessa venda maciça de empresas estatais. Já houve o assalto à Petrobras, já houve e está sendo encaminhada agora a venda da Eletrobras, dos Correios e outras empresas, como os bancos principalmente, e que dão o arcabouço para que o Estado possa ser, no Brasil, ainda indutor do desenvolvimento. Porque as nossas estatais, Petrobras, Eletrobras, Correios e os bancos do Brasil e da Caixa, e BNDES, eles têm envergadura e têm capacidade de investimento e têm força. Daí, os preços obtidos, por mais que eles possam reduzir os valores dessas estatais, elas não devem ser compradas só por grupos nacionais. Elas serão desnacionalizadas. É o caso de todas as empresas que foram privatizadas nos últimos tempos. E isso é muito grave, porque elas são uma das armas que nós temos de reconstrução do país. Por isso é muito importante essa eleição em 2022 para estancar a sangria dessa perda de um pedaço da nossa soberania. O outro pedaço da soberania é a proteção do meio ambiente, das populações indígenas, que é o elemento fundamental da nossa soberania. Se também nós não pudermos interromper e começar a reconstruir logo, nós vamos ter um problema seríssimo no futuro, porque tem algumas coisas que você não recupera mais. Bom, além disso, nós temos hoje um problema seríssimo, que é o problema da fome. Né? Nós temos hoje... Ela aí se refere ao problema da fome, não é? Com esses 19 milhões de pessoas, principalmente de jovens e crianças, que não estão comendo. Calculado por órgãos que fazem a avaliação pela ONU e com pesquisas, nós temos que há um cálculo hoje que em torno de quase um pouco mais de 112 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras, crianças e adultos, passem alguma forma de carência alimentar, de insegurança alimentar. Destes, calcula-se, isso há 3 meses atrás, 4 meses atrás, calculava-se que 19 milhões estavam passando fome. Ou seja, crianças, adolescentes passando fome. Isso significa, eu não estou falando só dos adultos, mas eu quero enfatizar crianças e adolescentes passando fome. Isso significa
danos à saúde, danos à nossa capacidade enquanto país, porque a nossa maior riqueza é a nossa população. Né? É isso que constitui a nossa maior riqueza, querendo ou não a nossa elite. Além disso, o que acontece? Além disso, 45 milhões desses 112, onde está incluído os 19, estão com alguma carência alimentar, ou seja, não comem proteína ou carboidratos, ou essa combinação de carboidrato, proteína e gordura suficiente. Nós tínhamos tirado o país do mapa da fome em 2014. A ONU tinha feito um estudo e constatou que o país tinha saído do mapa da fome. Por quê? Porque foram políticas que tiveram início durante o governo do presidente Lula e continuidade no meu. E isso tirou, tanto pelo Bolsa Família, como pelo Brasil Sem Miséria, as pessoas do mapa da fome da ONU. E também vamos lembrar, que eu acho importante, estou falando com uma sindicalista, vamos lembrar também a política de salário mínimo e a política de emprego, porque não dá para ficar sentado lá no Ministério da Economia ou lá no Palácio do Planalto esperando que a indústria se recupere. Eles não querem que a indústria recupere, eles não estão nem aí. O senhor Guedes, o senhor Paulo Guedes, é um homem do mercado financeiro, e não é por nada que ele tem, né, o seu dinheiro bem guardadinho nas Ilhas Virgens. Não é por nada. O que é uma forma de especulação, porque paraíso fiscal, como o nome diz, é para esconder tributos.